Bom dia, irmãs e irmãos. Vamos dar início à nossa aula, quarta parte, que nós vamos ver nessa manhã, ainda dentro da antropologia bíblica, vamos ver sobre a imagem de Deus no homem, né? A parte 3 ainda. Vamos orar para nós podermos buscar sabedoria e graça para a compreensão. Ó Deus, muito obrigado por essa manhã, pelo dia do Senhor, dia que o Senhor fez para nos alegrar o coração na Tua presença agora como igreja, como o corpo de Cristo, como parte da Tua igreja. E te agradecemos por isso, Senhor, por podermos congregar. Pedimos, Pai, que o Senhor nos conduza em tudo, tanto agora como depois no culto, que Teu Santo Espírito nos abra o entendimento e nos dê graça de compreendermos e estarmos alerta a respeito dos perigos deste mundo, do inimigo contra nós, Teus filhos, Teus eleitos, e assim a Tua palavra esteja nos vacinando contra os perigos do presente tempo. Que essas verdades que vamos ouvir nessa manhã possam impactar os nossos corações e nos despertar para uma vida assim. Dentro da antropologia bíblica, o subtítulo, a imagem de Deus no homem. Estamos falando ainda sobre os mandatos criacionais. Hoje veremos o segundo desses mandatos criacionais que Deus deu ao homem. Nós já vimos, ou melhor, aqui tem a relação de todos, né? Quais são os 3 mandatos que Deus deu ao homem? Mandato espiritual, que significa o relacionamento do homem com Deus. Mandato social, é o relacionamento do homem com o seu próprio semelhante, na sociedade. E o terceiro mandato cultural, que é o mandato ou o relacionamento do homem com o meio ambiente, o seu governo sobre ele. Resumindo, a gente poderia usar o tema trabalho. Aqui é o trabalho, o trabalho que sustenta o homem. Então são 3 ordens que Deus deu ao homem, 3 mandatos. Ninguém em nenhum momento de sua vida foge de qualquer um desses 3 mandatos. Ninguém. Ou você está se relacionando com Deus, e todo mundo se relaciona com Deus, nós já vimos isso. Mas e aqueles que não creem no Senhor? Se relaciona com Deus. De que forma? Rebelde. Estão em relacionamento contra Deus. Não há um ser humano que não se relacione com Deus. Ou os seus filhos se relacionam em amor, temor e de uma forma positiva com Deus, ou se relacionam de maneira inimiga ou contrária a Deus. De qualquer forma, nenhum homem está isento disso. Relacionamento cultural, nós já vimos na última vez, falando sobre o trabalho. E hoje veremos então o mandato social. Estou confundindo, não é mandato, tá? Abram comigo então suas Bíblias, a base bíblica para isso, Gênesis 1. Vamos trabalhar bastante Gênesis, é a base de toda a origem do homem. Na antropologia, aqui a gente tem toda a base da vida humana. Para que eu existo? Né? Então eu existo para me relacionar com Deus, com o mundo ao meu redor, o meu meio ambiente e com o meu semelhante. Né? Vamos lá, Gênesis 1, começando 27 a 29. Acompanhem comigo, eu vou ler. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Até o 28. E 29 também. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente, isso vos será para mantimento. Gênesis 2:8. E plantou o Senhor Deus, veja quem plantou o jardim, e plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. 15 a 17. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás,
porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Versículo 18. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Verso 24. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Nesses versículos que nós lemos, resumidamente aí, a gente percebe envolvido todo esses mandatos, estão envolvidos nesses versículos base. Aqui é a origem do homem. Então, como eu disse, ninguém foge disso, nem antes nem depois da queda, ou antes e depois da queda, esses mandatos valem, estão valendo, é a ordem absoluta e eterna de Deus. Bom, na aula anterior, como a gente já disse, nós vimos o mandato cultural. O que significa mandato cultural? Resumidamente, é a habilidade que Deus concedeu ao homem para trabalhar e extrair recursos da natureza, visando o seu bem, o seu sustento, e bem como assim o bem do próximo, e tudo isso para a glória de Deus. Em resumo, tudo isso é para a glória de Deus. Então esse é o mandato cultural, significa o trabalho que o homem executa para seu sustento, para o benefício da sua espécie. Agora vejamos o mandato social. Resumidamente, o mandato social é a ordem divina para a humanidade viver em sociedade. O homem em relacionamento harmônico com o seu próximo, que a Bíblia chama de idôneo, com alguém que lhe fosse idôneo, ou seja, compatível, alguém que ele pudesse se relacionar. O homem se relaciona com árvores? De certa forma. O homem se relaciona com animais? De certa forma. Mas nunca se relaciona perfeitamente, a não ser com o seu semelhante e com Deus. Por quê? Porque ele é a imagem e semelhança de Deus. O único ser que tem essa característica é o homem, não é? Então ele pode se relacionar com o seu semelhante de forma mais íntima, mais completa, e também assim com Deus. Vemos aí a instituição da família como a célula máter, a célula mãe da sociedade. É esse o ponto que nós estamos vivendo cada vez mais. O mundo está tentando roubar essa ideia, o mundo está tentando mostrar que existem outros tipos de família, que existe o chamado família moderna, né? O novo modelo de família, né? Onde pessoas do mesmo sexo se casam e adotam filhos ou criam filhos, e aí está um novo modelo de família. Mas isso não existe, pode ser qualquer outra coisa, menos família. Não é família. Família é aquilo que Deus estabeleceu, e é aqui que nós encontramos, então, é na Bíblia que nós encontramos o formato do que é família, que nós não devemos nos deixar enganar com isso. Voltando lá em Gênesis 1, 27 e 28, se acompanhem comigo, vemos aí então que Deus, ele criou homem e mulher. Ele diz ali no versículo 27 que ele criou a sua imagem, e a imagem de Deus criou homem e mulher. Não é só o homem que é a imagem de Deus, o homem e mulher, a espécie. Quando Deus diz lá em cima, se não me engano 26, ele diz também: façamos o homem a nossa imagem. Ele está querendo dizer, façamos a humanidade, façamos a espécie humana a nossa imagem e semelhança. E aqui ele repete e diz que ele formou 2 gêneros apenas. Esses dias a Lê estava me ajudando a entender o que é gênero ou sexo, e é a mesma coisa, né? Alguns estão querendo deturpar essa palavra, né, Leonora? E aí a gente aprende que gênero é a mesma coisa, né? Embora digam que não, né? Mas é 2 gêneros, 2 sexos, macho e fêmea, homem e mulher. Não existe terceiro, quarto, quinto ou qualquer outro tipo de sexo ou gênero, tá? Então criou Deus o homem e a mulher, os criou, e Deus os abençoou. Presta atenção. Primeiro Deus cria 2 gêneros, para que eles fossem um, para que eles se unissem. Depois Deus começa a falar
na sequência, aí no versículo 28, ele diz: Deus os. A palavra os abençoou já implanta a pluralidade, a vida em comum. Já não é mais o, mas é os. Percebam que daqui para frente Deus nesse versículo vai falar só no plural. E Deus os abençoou e Ele lhes disse. Disse para quem? Para o homem e para a mulher. O que Deus disse? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Essa é a ordem de Deus. O mandato social está aqui, não é? Sede fecundos, ou seja, procriem-se. É uma característica de Deus? Não. Mas Ele deu uma característica semelhante à dele. Ele não precisa procriar-se, mas Ele é o Criador. Por que Deus não procria? Porque Ele já é satisfeito em si mesmo. Ele é perfeito, eterno, completo. Ele não precisa ter mais pessoas da divindade para completá-lo. Ele já está completo. Então ele não precisa se procriar, criar a Ele mesmo novas pessoas da divindade. Não precisa. Mas Ele deu uma característica semelhante ao homem, que é a dele de criar. Então o homem pode se procriar ou reproduzir, né? Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai. A ordem então é que a espécie dele possa dominar a terra. É esse detalhe que nós precisamos aprender. Gênesis 2:18 disse mais: o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Aqui ele já mostra que Deus trouxe à existência alguém que lhe fosse idônea. Veja o final do versículo: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esses termos já nos mostram que o homem seria o cabeça e a mulher seria a auxiliadora. Mas é uma auxiliadora igual, compatível, idônea, não menos importante do que o homem, não inferior, mas compatível. Ainda que tivessem funções diferentes, um seria o líder e a outra seria a auxiliadora, a mulher auxiliadora, mas os dois se complementam, um depende do outro. E nós não vemos aqui nada a respeito de inferioridade, como nós vimos no versículo anterior. Deus abençoou os dois, não abençoou só o homem, abençoou homem e mulher. E Gênesis 2:24 diz: por isso deixa o homem pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Todos esses textos em forma condensada ou até ampliada, os apóstolos usam lá no Novo Testamento para mostrar o formato de família. Se você vê, principalmente nas cartas de Paulo, Efésios, Colossenses principalmente, você vê que essas características estão contidas lá, estão expostas lá nas cartas dele. Quando ele fala sobre todo o conceito teológico que ele começa a falar em Efésios, também em Colossenses, depois ele parte para a parte prática, e quando ele começa a falar da parte prática da vida humana, ele fala do convívio em igreja e do convívio familiar, e da responsabilidade também com a sociedade. Dentro do lar, ele fala: maridos, como você tem que se comportar; mulher, como você tem que se comportar; pais com os filhos, filhos com os pais; empregado com o patrão, patrão com o empregado, e assim vai. Então a vida cristã, ela é assim, ela é prática, e está tudo dentro desses textos que nós estamos lendo aqui. Aqui é a base para tudo que Paulo e outros apóstolos ensinam no Novo Testamento. Vamos lá então. Então nós vemos aqui nesses textos que a ordem divina para o homem viver em sociedade tem alguns fundamentos, não todos. Eu penso que tirei aqui os principais fundamentos para que a gente possa estudar nessa manhã. Eu não estou querendo aqui ser prolongado e eu tenho tempo resumido. Então vamos lá. Tirei 3 fundamentos para que o homem viva em sociedade, que estão dentro da ordem de Deus. Não é o homem que inventou isso, mas foi Deus que estabeleceu. Primeiro fundamento: não há isolamento social, não há solidão na vida humana, não há autonomia, não há independência do ser humano.
e o que a gente chama popularmente de carreira solo, né? Ninguém faz carreira solo. O homem não foi criado para isso. Ele tem a imagem e semelhança de Deus. Por ser Deus um ser triuno, um mistério que nós não conseguimos compreender completamente, mas ele, Deus, é completo porque ele é 3 pessoas que se unem e não vivem solitários. Tudo que um faz, o outro faz junto. Ele não tem separação entre eles, não tem divisão de tarefas. Há sim uma, nem poderia dizer escala, isso eu estou dizendo a nível como homem, né? Mas não há assim uma escala para dizer assim, um é maior que o outro. Não existe isso na divindade. Todos são coiguais, coexistentes, a mesma natureza, a mesma essência. Porém, um tem uma missão, é o Pai. Outro tem outra missão, o Filho. E o outro ainda, outra missão, que é o Espírito. Cada um tem uma missão diferente da outra. Se sujeitam entre si e se submetem entre si. Então aqui nós entendemos que essa solidão que muitas vezes as pessoas querem viver por aí, não existe na humanidade. O homem não foi criado para isso. Isso não funciona. Muitos dizem que sim, né? É melhor viver. Tem gente que é tão incrível, que tem gente que fala assim, eu prefiro os animais, eu prefiro os cachorros. É porque ele não se dá bem com as pessoas por causa dele, né? Do coração daquela pessoa, maligno, né? Então ele não se dá bem com as pessoas em sociedade, então ele prefere se relacionar com o cachorro. Cachorro não pega no pé dele, cachorro não manda ele fazer as coisas do jeito que tem que fazer certinho, cachorro aceita tudo, né? Ainda você dá um pontapé nele e ainda ele volta para você, ainda vem lambendo, né? Dando beijinho em você. É fácil, né? Se relacionar com um ser que não tem inteligência. Então as pessoas querem ficar isolado por causa disso, ou viver só com o bicho. É loucura, loucura. Isso não foi criado por Deus, tá? Então não existe carreira solo. Percebam aqui agora, nesse argumento aqui eu quero que você pense comigo que a bênção de Deus então foi dada para homem e mulher, para dois seres que, embora fossem ser um complementando o outro, eles eram seres diferentes. Um tem características e outro tem outras características, e elas se completam. Deus abençoou tanto um como o outro, então há igualdade diante de Deus. O homem não é superior à mulher, a mulher não é superior ao homem. Os dois são iguais diante de Deus, o mesmo valor. Deus ama a humanidade, homem e mulher, e não há maior nem menor nessa situação aqui diante de Deus. A bênção foi dada para os dois. E eles também são codependentes. Um depende do outro. O homem não vive sem a mulher, e a mulher não vive sem o homem. Então aqui os dois se complementam. Deus assim o fez, complementando um ao outro. Então um complementa o outro de maneira física. A parte sexual, por exemplo, o homem é atraído pela beleza feminina, pela formosura feminina, como a mulher também é atraída pela formosura masculina. E isso é normal, isso é a regra. Existem exceções? Só um minutinho a gente já vai ver. Essa é a regra. O homem aprecia o físico masculino. Perdão. O homem aprecia o físico feminino e a mulher aprecia o físico masculino. Ok? Então há essa complementaridade física, emocional. O homem tem coisas que ele pode fazer, o comportamento dele que pode preencher as necessidades emocionais da mulher, e vice-versa. A mulher também preenche o homem no seu ser emocional, na parte emocional. E os dois juntos estão vivendo uma espiritualidade plena que faz com que eles vivam para a glória de Deus. E eles se complementam espiritualmente. E ao homem foi dado algumas características importantes aqui, que é para ser o sacerdote dentro do lar. E se ele não assume essa função, vou dar uma dica aqui. Irmãs, pegue no pé dele. Ele precisa ser seu líder espiritual. Senão o lar não prospera. Não prospera. Por quê? Porque é ordem de Deus.
Se o homem não assumir a sua calça, se o homem não assumir a sua masculinidade madura, ele não presta para ser marido, não presta para ser pai e não é um líder espiritual. Ele precisa assumir isso. Desculpe ser bastante incisivo nessa área, mas é porque nós homens precisamos disso, principalmente. A Bíblia diz que lá em Efésios, que o homem é salvador do corpo, como Cristo é o salvador da igreja. Não são as mulheres que vão salvar a sociedade, as famílias, elas são auxiliadoras, mas o homem é que vai salvar. Eu não estou dizendo salvar que nós vamos salvar esse mundo, o mundo vai ser melhor. Não, o mundo vai de mal a pior, mas ele vai salvar a sua casa, ele vai proteger a sua casa, ele é o protetor, ele é o homem forte. Por quê? Porque assim Deus o fez. Assim Deus o fez. Então eles vão viver juntos, complementando física, emocional e espiritualmente para a execução da missão divina. Qual é a missão divina? De procriar, né? De ter filhos, de expressar a glória de Deus, né? E isso tudo para não sofrerem solidão, um completando o outro, para se satisfazerem mutuamente, um complementa o outro, um agrada o outro, um satisfaz e alegra, enche a alma do outro de alegria. É assim que é o casamento, pelo menos deveria ser. E para procriarem, para o crescimento da raça humana, é ordem de Deus. Em segundo lugar, a multiplicação exige heterossexualidade. Você sabe o que é heterossexualidade, né? É a pessoa ter atração pelo outro sexo, o sexo oposto. Heterossexual é uma pessoa que o homem é homem, a mulher é mulher, né? Trocando bastante em miúdos aqui. A mulher tem atração pelo sexo oposto e o homem também tem atração pelo sexo oposto, não pelo mesmo sexo. Atração pelo mesmo sexo é homossexualidade. Isso não é bíblico, isso é do diabo. Isso é algo que Deus abomina, odeia. Não existe esse tipo de coisa na palavra de Deus, no plano de Deus, no mundo que Deus criou. O inimigo colocou isso no coração das pessoas e o homem comprou o pacote. E vai sofrer o dano por causa disso, pode ter certeza. A ira de Deus está se aquecendo contra isso. Isso é uma afronta a Deus, afronta direta contra a criação de Deus. Deus estabeleceu 2 gêneros apenas, nós já vimos, né? 2 gêneros apenas, com o objetivo de que se unissem. E aqui a gente vê a instituição do casamento. Deus criou o casamento, instituiu o casamento. 2 seres, homem e mulher, para que se unissem e se multiplicassem. E aqui a gente vê a instituição da família. O homem se unindo a uma mulher é um casamento, Deus criou. E para que eles procriassem, e aqui Deus institui então a família, ok? A multiplicação exigida por Deus amplia a perspectiva da humanidade, visando a sociedade. Quando a gente põe filho no mundo, não é para nós. Primeiramente é para Deus, é para a glória de Deus. E segundo, é para que eles sejam úteis para a sociedade, sendo bons cristãos em primeiro lugar. Não adianta nada, por exemplo, você criar filho, dar um bom estudo para ele, formar teu filho, e ele torna-se um médico muito bom e tal, mas se ele não crê no Senhor, ele não vai viver para a glória de Deus. Você falhou na tua missão de pai e de mãe. Mas eu paguei faculdade, eu paguei na melhor faculdade, eu formei meu filho, ele é PhD, ODD, não sei o que lá, tem tudo quanto é diploma por aí, mas ele não crê em Cristo e ele não é uma pessoa temente a Deus, ele vai glorificar a Ele mesmo, só vai trabalhar para Ele. E a sociedade não vai desfrutar daquilo que Deus quer que ela desfrute, que ele expresse esse filho, expresse a glória de Deus, a imagem e semelhança de Deus. A missão que ele tem é como se fosse um trampolim para que ele expresse a glória de Deus no que ele faz. Tem que fazer bem feito como médico, como dentista, como profissional liberal, como comerciante, sim, expressando a glória de Deus, para que o mundo veja as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então,
essa é a perspectiva, né? Que a família seja ampliada visando a sociedade, influenciar o mundo, não ser como aquela coisinha, o pessoal fala, não pode ser que nem chuchu, né? Tem que ser que nem jiló, né? Jiló que você bota jiló na comida, ele influencia o sabor dos outros alimentos, porque ele é amargo, né? O chuchu não, é ao contrário, ele pega o gosto de tudo, né? Você põe ele no frango, ele pega o gosto de frango, põe ele no peixe, ele pega o gosto de peixe, né? Não, nós não somos chuchu. Nós somos colocados na sociedade para influenciar, para mostrar que há um Deus soberano, que é meu Deus, e que é a Ele que eu temo e sirvo, e que tudo faço para a sua glória. Assim, dentro dessa parte de heterossexualidade, casar-se e ter filhos é uma ordem divina. Não dá para fugir disso. Casar só para desfrutar parcialmente do casamento, que é a satisfação sexual, não cumpre todo o projeto de Deus para a família ou para o casamento. O casamento foi feito para ter filhos, exceto em casos de incapacidade dos cônjuges. Existem casos em que homem ou mulher, marido ou esposa, não podem ter filhos. Existe. É lícito, então, eles evitarem isso para o bem do próprio casal? Sim. Em muitos casos da palavra de Deus, nós vemos lá que existiam mulheres e até homens, mais mulheres que aparecem na Bíblia, que eram estéreis. A gente vê as grandes heroínas da fé que Deus curou a esterilidade e deu filhos. Mas ali não está registrado aquelas que Deus nunca curou e nunca tiveram filhos, né? E tiveram várias, pode ter certeza. Mas Deus assim o quis. Por algum motivo. Algum homem, na guerra, ele pode ter sido mutilado no seu órgão genital, por exemplo. Desculpe usar a expressão, mas é uma realidade. E dali para frente, ele nunca pode ter filhos. Os chamados... me fugiu o nome agora. Eunucos, Marcão, valeu. Os eunucos, né? Eram pessoas que não tinham condições de procriar, né? De alguma maneira eles foram afetados e não podiam, era contra a vontade deles, né? Mas não podiam ter filhos. Então, Deus criou para que o casamento, para que também fosse multiplicado. E em todas as sociedades, culturas ou civilizações, a família é a base fundamental. É a família que é a base fundamental de tudo. Vejam a responsabilidade minha e sua como pai, como mãe. Nós influenciamos o mundo, a sociedade. Não estamos jogando um peso aqui para que você agora é responsável pela tragédia que está no mundo. Não é isso que eu estou dizendo. Mas você é responsável pelo que acontece para dentro das suas portas, da sua casa. Você é responsável. Você não vai salvar o mundo. Você não vai impedir que os pássaros voem sobre sua cabeça. Não pode impedir. Você pode impedir que eles façam ninhos sobre a tua cabeça. Isso você pode. Você pode guardar a tua família. Proteger tua filha, teu filho, de coisas que vêm lá de fora para dentro, totalmente corruptas e imorais, que vão entrar dentro do seu lar, se você não cuidar. Então aqui a base fundamental da sociedade é a família, como eu disse, é a célula máter da sociedade. Terceiro e último lugar, outro fundamento do mandato social é que a estabilidade social depende da existência de domínio, de ordem. O princípio de autoridade e submissão em todas as civilizações, seja lá no índio, na tribo mais remota, onde nenhum ser civilizado chegou lá ainda, para ver, para analisar, para fazer estudos científicos sobre aquela tribo, aquela civilização, ainda assim você pode ter certeza que lá dentro existe uma hierarquia, existe um líder, existe alguém que vai governar, existem princípios, e saindo fora daqueles princípios, existem punições, e assim vai. Toda civilização tem isso. E se não tiver isso, acontece o que nós chamamos de caos. O que é o caos? É toda uma bagunça geral, onde ninguém
não tem ordem nenhuma, é a falta de ordem. Qualquer família precisa ter essa questão da autoridade e submissão. E quem são as pessoas que governam a família? Pai e mãe. E dentro do casamento, quem é o cabeça? Pai, marido. É um princípio de Deus. É um princípio de Deus. E se não for cumprido esse princípio, não há bênção dentro daquela casa. Dentro daquela casa não há, não adianta. Princípios quebrados não trazem bênção. Isso a gente precisa guardar no nosso coração. Então, o princípio de autoridade e submissão. O poder influenciador dos pais é a ordem divina, é uma ordem divina. Os pais foram colocados ali. Quando, veja bem, no texto que diz que Deus manda que o homem multiplique e sujeite a terra, né? Versículo 28. Multiplicai, falando para o homem e para a mulher, depois de Deus ter abençoado, Deus manda serem fecundos, multiplicar, encher a terra e sujeitai-a. Sujeitar aqui é isso. Ele está colocando a ordem no homem, para o homem manter a ordem. Colocar um governo, colocar as coisas dentro de regras que mantêm a ordem. Dentro de uma empresa hoje em dia é assim. Dentro de uma escola hoje em dia é assim. E isso tudo começa dentro da família. E você vê lá novamente, citando os escritores do Novo Testamento. Já foi meu tempo? Está apagado aqui. 35. Dentro da sociedade, dentro da família, eu estava falando outro assunto. Alguém me lembra aí? A hierarquia. Isso. Exatamente, respeitando a hierarquia. Desculpa, a idade vai consumindo um pouco os neurônios. Então, essa hierarquia, ela é necessária, irmãos, ela é necessária, como eu disse, né? E começa dentro da família. O poder influenciador dos pais aqui. Sim, as cartas do Novo Testamento, você percebe também que Paulo e os demais escritores, eles mencionam a necessidade do casamento ter uma ordem divina, como marido, e marido como cabeça, esposa submissa. E depois, imediatamente, na sequência, ele fala assim: pais, criem seus filhos dentro do temor de Deus, nos princípios de Deus. E na sequência disso ele diz: filhos, submetam-se aos seus pais, porque isso é bom e vai fazer com que você tenha longa vida sobre a terra. Então vejam, toda essa ordem de submissão e autoridade, de governo, de ordem dentro do lar, é o embrião da sociedade saudável, é o embrião que vai levar para fora. Óbvio, hoje nós não vamos conseguir consertar mais toda essa bagunça que está lá fora, mas mais uma vez eu repito, você tem essa responsabilidade, você pai e mãe, tem essa responsabilidade de fazer isso dentro da sua casa. Não é porque 99,999% da sociedade não cumpre isso, que você não vai cumprir. Se você é crente em Cristo Jesus, você vai ter que cumprir isso. Não é que você pode cumprir isso como uma opção. Não, é que se você não cumprir, você está em desobediência ao mandato de Deus, ao mandato social. Se você não o fizer, marido, não assumindo a responsabilidade de suprir a família, de governar a família, de tomar suas decisões em parceria com a esposa, respeitando-a, cuidando dela como vaso mais frágil, e não ensinando os seus filhos, não sendo sacerdote dentro do seu lar, não trazendo Deus para dentro da sua casa, não temendo o Senhor, andando nos seus caminhos para abençoar a sua família, você está em rebelião contra a ordem de Deus. Está em rebelião contra a ordem de Deus. Continuando, Deus constituiu o marido por cabeça, que significa governo, e lhe deu a esposa por auxiliadora, para que ele pudesse governar bem. Presta atenção nisso. Para que ele tenha sucesso nessa missão. Qual a missão? De sujeitar a terra, de influenciar a terra, de fazer com que, de se multiplicar,
de criarem filhos, e esses filhos expressando a imagem e semelhança de Deus. Lembram-se do termo imago Dei? Você e eu, como pais cristãos, como mães cristãs, precisam ter isso na sua mente. Você está criando filhos para ser bem, ter sucesso na sociedade? Todo pai quer isso, quer que o filho fique bem, faça uma boa faculdade, tenha uma boa profissão. Todo pai quer isso. Mas o pai cristão tem que ter outra coisa antes disso em sua mente: que ele seja temente a Deus, que ele ame o Senhor acima de todas as coisas, e que ele conheça bem as Escrituras, que ele congregue em uma igreja, que ele seja um bom cristão. O que adianta ser um bom médico, como eu já disse anteriormente, se no fim das contas ele vai para a condenação eterna? Não resolve o problema. Então aqui, Deus pôs assim o homem por cabeça, a mulher como auxiliadora, para que os seus filhos, eles e seus filhos, expressem a glória de Deus, trazendo influência na sociedade. Continuando, todo regime de ordem, ensino e disciplina inicia-se fundamentalmente na família. Estou sendo meio repetitivo, mas para deixar bem reforçado na nossa mente. Tudo começa na família. Tudo começa na família. Não adianta querer consertar o lar do vizinho se você não conserta o seu. Não adianta querer influenciar fora de casa se dentro de casa há uma bagunça. Começa em casa. Tudo inicia-se fundamentalmente na família, onde os cônjuges se sujeitam e servem um ao outro, e onde pais educam e dão exemplo aos filhos, perpetuando então a sociedade. Obviamente eu não estou dizendo aqui, de novo, não vai consertar a sociedade, mas alguma influência você vai ter lá fora. Ainda que seja um pequeno pedaço de jiló no meio de uma panela imensa de outro tipo de comida, mas aquele jiló vai fazer alguma diferença naquela panelona. É assim que nós temos que ser. É um mar de rebelião contra Deus, porém você está nadando contra a maré desse mar, e isso vai chamar a atenção de alguém ao seu redor. Seus filhos vão chamar a atenção de alguém ao redor deles, se você for um pai conforme as Escrituras te mandam que você seja um homem que cumpra o mandato social, uma mulher que cumpra o mandato social. Vamos às conclusões, fechando. Tanto a multiplicação ou procriação, quanto o domínio, o governo, e a associação, a capacidade ou a condição de viver em sociedade, são capacidades humanas concedidas por Deus. Por quê? Para que o homem expresse a imago Dei, e também porque ele tem a imago Dei, a imagem de Deus. Por isso, porque ele tem a imagem de Deus, Deus soprou-lhe, lembra que no início nós falamos, Deus soprou-lhe em suas narinas o fôlego de vida. Deus colocou dentro dele algo que saiu da boca de Deus, expressando ali a própria alma de Deus. Algo de Deus entrou dentro do homem, fez com que o homem fosse a sua imagem e semelhança, tivesse algumas características de Deus, e está aqui. Por isso o homem pode multiplicar-se, por isso o homem pode ter governo, ter ordem dentro da sua casa, ter alguma ordem, harmonia dentro da sua casa, regras inteligentes que edificam dentro da sua casa, e poder viver em harmonia com o seu próximo, associando-se, vivendo em paz, edificando-se, servindo-se mutuamente. Segundo, Deus concedeu diversidade de dons à humanidade. Por isso, dependemos uns dos outros, na família, na igreja, na sociedade. Por isso que não existe solidão, por isso que não existe carreira solo. Por isso que uma pessoa que está lá sozinha, eu vou falar isso daqui a pouco, ele não está bem da cabeça. Ele não está bem. Deus não fez ele assim. Alguma coisa está muito errada com aquela pessoa. Porque ele depende, ele não é completo em si mesmo, né? Ele não é autossuficiente como Deus. Ele precisa de mais alguém. Tá, às vezes ele partiu para o celibato, eu vou falar daqui a pouco rapidinho.
Mas ele precisa de amigos, ele precisa de pessoas para conversar, para se preencher. E aqui, veja bem, celibato não quer dizer que ele não se casa, mas ele vai curtir a vida com tudo quanto é mulher que tem por aí, né? Ou ao contrário, a mulher vai sair com todo rapaz que ele encontra. Celibato não, é manter-se puro e incontaminado sexualmente. Isso é celibato. Às vezes a pessoa não quer casar, eu preferi não casar. Mas todo sextou na vida, né? Toda sexta-feira tem orgia, né, em casa, né? Isso não é celibato, né? Então nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos uns dos outros. Por isso que a igreja é uma ordem de Deus que você congregue. Você não pode... A igreja não é você ficar em casa. Por isso congregar, precisa se ligar, afiliar, né, fazer parte como membro de uma igreja local. Você precisa disso. A igreja é o modelo disso. E é lógico, a família também. A pessoa vive em sociedade. Deus nos fez seres gregários que vivem em comunhão, em comunidade, capazes de vivermos em união, em comunhão, compartilhando e contribuindo mutuamente. Então, aqui a gente vê que ninguém que vive isolado está gozando de saúde. Alguma coisa está faltando aqui dentro da cabeça daquela pessoa. Ele não está bem, ele precisa de um tratamento espiritual, ele precisa de um tratamento psiquiátrico ou psicológico, porque o homem, estou falando genericamente, né? O ser humano não foi criado por Deus para ficar enfiado dentro de casa sozinho. Não foi criado para isso. Alguma coisa muito errada está acontecendo com aquela pessoa, porque assim Deus o fez. Quarto lugar, o casamento foi estabelecido por Deus para conceder satisfação, preenchimento, amizade e unidade entre homem e mulher. Portanto, agora falando do celibato, o celibato não é regra. Embora Paulo fale lá aos Coríntios, é bom que o homem então fique como eu, que não se case, mas ele está falando numa situação específica lá na cidade de Corinto. Paulo, como dizem os historiadores, não se casou, segundo o que a gente conhece, né? Parece que ele não se casou mesmo, ele foi solteirão, né? Ele foi um apóstolo solteiro, não se casou. Mas ele não escreve só Coríntios. O que ele escreve em Efésios? Que haja casamento. O que ele escreve em Colossenses? Que haja casamento. O que ele escreve em outras cartas? Que a mulher submeta ao marido, que o homem ame a mulher. Timóteo, quando ele escreve para Timóteo. Paulo escreveu outras cartas. As pessoas pegam um trechinho e falam: casamento não é bom, porque Paulo diz que não é para se casar. Não. Deus pode pôr uma vontade dentro de uma pessoa que ele não tenha libido, que ele não tenha vontade de ter relacionamento com o sexo oposto. Isso não é homossexualidade. Não é homossexualidade. Homossexualidade é não ter atração pelo sexo oposto, mas ter atração pelo mesmo sexo. Isso é homossexualidade. Celibato, ou seja, a pessoa querer viver sozinha no sentido de não se casar, ela não ter atração pelo sexo oposto, mas não ter também atração pelo mesmo sexo, e ela resolve, por conta própria, viver sozinha, não se casar. Mas ela vai influenciar a sociedade, ela vai ter um relacionamento familiar com os seus sobrinhos, com os seus irmãos, com seus pais, com a igreja, né? Existem homens e mulheres cristãos que resolveram optar pelo celibato, e não tem nada demais. Só que ele não pode enfiar na cabeça dos outros e dizer assim: tá vendo? Por que você casou? Tá dando aí problema, né? O casamento, olha que porcaria que é o casamento. Não! Ele não pode falar isso. Ele tem que dizer assim: Deus me fez assim, porém Deus criou você para que você tenha relacionamento conjugal, que você se case. Agora, os problemas aí ao longo do caminho têm que ser resolvidos justamente pelo poder do Evangelho, da graça de Deus, do perdão da cruz de Cristo, né?
O casamento foi estabelecido também para que a humanidade se multiplique, como eu disse antes, né? Só afirmando agora o que nós aprendemos. Logo, deixar de ter filhos, exceto por causas justas, segundo as Escrituras, é desobediência à ordem divina. Como eu disse, se um casal goza de perfeita saúde, e eles se casaram, óbvio, né? E são crentes, eles precisam ter filhos. Eles têm que ter filhos. É a ordem de Deus. Tenha filhos. Ah, mas quantos filhos tem que ter? Bom, aí é com você e sua esposa. Mas o casal, qual é a motivação de não querer ter filhos? Aí está o problema. Ah, porque eu não tenho grana para pagar a universidade do meu filho. Isso só vai acontecer daqui 20 anos, ou 15 anos. Isso não é justificativa para não ter filhos. Ah, porque nós precisamos trabalhar muito, ganhar dinheiro primeiro, comprar uma casa, comprar um bom carro, viajar bastante pelo mundo, depois eu vou pensar em ter filhos. Errado, inversão. Você precisa curtir tudo isso na sua vida com os seus filhos. Ensinar como curte a vida em família. Mostrar para os seus filhos, para que amanhã ou depois eles também sejam bons pais, que também vão amar os seus netos. Vão curtir junto com os seus netos, porque você ensinou a curtir a vida em família, não só em casal, como casal. Você ensinou isso para o seu filho. Falando para o homem agora, não tem para a mulher hoje, tá? Um dia vai chegar, mas hoje é só para o homem, especialmente. Cabe ao homem a liderança do lar, e se nós não assumirmos, irmãos, mal estamos, muito mal. Cabe ao homem assumir a liderança do lar. Essa liderança deve ser servil e exemplar. Servil é que o homem foi criado, embora seja líder, mas ele está ali para o bem da sua esposa. Ele não está ali para fazer a sua esposa de sua escrava, ou algo semelhante. Não está ali para isso. Ele está ali para ser exemplo também. Para mostrar para os seus filhos, para as suas filhas, como é um bom marido e um bom pai, segundo as Escrituras. Como que faz para um homem amar a esposa, como Cristo amou a igreja e sacrificou-se por ela. Por isso que o homem, às vezes, abre mão do futebol no final de semana para levar a esposa no shopping, porque ela precisa. Por isso o homem às vezes abre mão de tomar cerveja com os amigos, desculpe falar isso, mas para poder estar com a sua esposa, sair com os seus filhos e mostrar para os seus filhos o tanto que essa mulher é importante para você. Mais do que o teu trabalho, mais do que os teus papais. Lembra que o homem deixa pai e mãe? Se o teu relacionamento, aqui eu estou abrangendo os dois, né? Se o teu relacionamento como marido, ou o teu relacionamento como esposa, com o seu cônjuge, está abaixo do relacionamento que você continua mantendo com o seu papai e com a sua mamãe, ainda que seja casado, você precisa se arrepender. Você precisa voltar para Deus. Você precisa assumir que agora você deixou pai e mãe e uniu-se com sua mulher e tornou-se uma só carne com ela. Tem gente que é uma só carne com o papai e com a mamãe, lá na família passada, né? Não estou dizendo para desconsiderar os seus pais, não é isso. Eu estou dizendo que agora você tem um novo relacionamento que precisa ser mantido. E você precisa fazer isso, homem, tá bom? E você vai suprir, amar, ensinando e disciplinando dentro de casa. Isso começa com o pai, começa com o marido, dando exemplo, conduzindo e respeitando dentro de casa, trazendo respeito dentro de casa, a ordem dentro de casa. E você, homem, precisa ser o modelo dentro de casa de um homem de Deus, de uma pessoa que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Isso vai ficar para a próxima lição. Olha que imagem linda. Então, se a família, só para gravar bem na nossa mente, se a família é a célula máter da sociedade, dá para enxergar lá? Não dá, né? Se a família é a célula máter da sociedade, presta atenção, o casamento é o núcleo
da família. É o que mantém a família em ordem. O casamento. Portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Isso nós aprendemos de Malaquias 2,15. Essa ordem aqui de ser infiel, às vezes, mas eu nunca traí a minha esposa. Mas você trata ela como se fosse um animal de estimação. Você está traindo. Você nunca deu atenção como ela precisa. Você está traindo. De alguma forma você está traindo o que você deve para ela como homem. Aqui está falando para homem, vocês perceberam? Não sejam infiéis com a mulher da sua mocidade. Irmãos, está nas mãos dos homens. E por isso eu faço mais um apelo aqui, para que a gente participe mais vezes das reuniões de homens. Nós estamos estudando um livro formidável que Deus nos colocou nas mãos, para a gente aprender a ser cabeça federal de nossos lares. Irmãos, está nas mãos dos homens, para estabelecer ou preservar igrejas e famílias. Está nas mãos dos homens, está fundamentando e expressando a glória de Deus no mundo. Mulheres vão fazer isso também, mas sob a liderança masculina. Muitos estão esperando novas profetisas aí, não é? Mas na época lá dos juízes, teve uma profetisa lá que tomou a frente, porque não tinha homem. Para envergonhar os homens, exatamente. Irmãos, cumprir o mandato social. Você, esposa, também ajude o seu marido nisso. Desperte ele para isso. Que nós teremos famílias fortes e, consequentemente, uma igreja forte. Em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, obrigado por tudo que aprendemos nessa manhã e que isso possa estar enchendo o nosso coração, tanto de temor como de alegria, de podermos ser instrumentos em Tuas mãos para a edificação dos nossos lares e para a glória do Teu nome dentro de nossa casa e influenciando a sociedade dentro da nossa esfera de ação. Ajuda-nos, Senhor, dá-nos coragem para isso. Te pedimos em nome de Jesus. Amém.